Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 Local, em parceria com a Câmara de Vereadores e também a TV Câmara. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas envolvendo a própria Agenda 21. O programa Ecologia e Meio Ambiente vem desenvolvendo uma série de entrevistas comemorativas aos 30 anos da Agenda 21 Global, os 15 anos da Agenda 21 em Passo Fundo, né, que muito nos alegra, e também os 50 anos da Conferência sobre Meio Ambiente em Estocolmo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre este tema hoje. Conosco aqui está o secretário municipal de planejamento, Giese Schneider, muito bem-vindo. Muito obrigado. Também o diretor da Biotrigo Genética, o Otônio Rosa Filho, bem-vindo, Otônio. Obrigado, Márcia. A gente vai bem bate-papo hoje aqui e vamos estar falando então sobre essas questões, né? Vamos falar aqui sobre avanços, sobre desafios do desenvolvimento sustentável. E esse tema, né, a Agenda 21 tem um carinho muito grande porque são 15 anos de debate. E aí a gente vai falar o que avançou nesse tempo aqui em Passo Fundo, né, os 15 anos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que avançou aqui na cidade, na nossa região, e a gente sabe da contribuição da Biotrigo para esses avanços também enquanto empresa, né? Mas as empresas também têm desafios nessa área, não é, Otônio? Fala um pouquinho para a gente. Bom, inicialmente agradeço o convite para falar sobre esse tema. Eu gostaria de, assim, nós como fornecedores de tecnologia, estamos obviamente pensamos muito sobre sustentabilidade, mas a gente não pensa somente na tecnologia que a gente entrega ao agricultor, a gente pensa internamente também. Um exemplo disso é que quando inauguramos em 2015 o nosso prédio administrativo, ali ao lado da UPF, aquele prédio recebeu a certificação de eficiência energética, letra A. Foi o primeiro do agronegócio brasileiro a receber essa certificação. E aí o que ela é? É a mesma certificação que a gente vê numa geladeira, num carro, num fogão. Ela serve para prédios também, né? E o prédio recebeu isso. Obviamente, para receber isso, teve algumas características que tinham que ser observadas. Uma delas que eu posso exemplificar. O prédio tinha uma potência inicial em termos de uso de lâmpadas, tipo 22 mil watts era o total. Quando se fez esse procedimento de olhar isso, caiu para 11. Tá? 11 mil. Houve uma redução, por quê? Porque se olhou quanto de luz cada janela ia dar, quanto que cada pessoa necessita na sua mesa de trabalho, e aí se botou a quantidade de luz que realmente necessitava e caiu 50% da potência necessária. Então, assim, é uma economia para a empresa, mas em termos ambientais, muito bom, porque não está se jogando energia fora. E o mesmo vale para o ar-condicionado, vale para o tipo de vidro, para o uso da água, etc. São coisas que realmente é um exemplo de mostrar que a gente acredita em sustentabilidade não só da porteira para fora, mas internamente. E importante, né, dar esse exemplo, né, não só aqui para Passo Fundo e região, mas para todo o Brasil. Né? Sim, para todo o Brasil. Para porteira para fora, nos nossos produtos, hoje, eu diria que a gente já tem um foco bem diferente em termos de trigo, por exemplo, de que hoje eu estava numa reunião e a gente estava falando que o agricultor ele quer determinada produtividade, mas ele também quer palha. Não é mais só o grão, ele quer que fique palha na lavoura para cobrir melhor o solo e melhorar o solo. Então são coisas assim, os objetivos que a empresa corre atrás em termos de melhoramento não é só o rendimento, também envolve sustentabilidade. Esse é um exemplo mais simples. E é uma conversa importante, né? Porque depende da empresa, depende do agricultor lá na ponta, não é? E toda essa cadeia, né? Girar tudo isso para que haja essa sustentabilidade, né? Desde a empresa até chegar lá. Né? Até os produtos que a gente vai entregar. A gente está trabalhando também com trigos, por exemplo, de ciclo mais longo. Para quê? Para cobrir mais tempo o solo.
É um cuidado com o solo, cuidado com o solo, o porque rendimento. se você cobrir o solo, você consegue segurar nutrientes e quando chover, aquela chuva fica mais ali em vez de correr direto para o rio. Então, isso é importante em termos de sustentabilidade, a água ficar no solo e aos poucos ir para o rio, não causar enchentes e ter água para as culturas, etc, etc. Então, são coisas assim, muda um pouco os objetivos do programa de melhoramento visando características ligadas à sustentabilidade. Essa sustentabilidade também precisa ter esse olhar do setor público, não é, secretário? Sem dúvida, Márcia. Também quero te cumprimentar e cumprimentar o Tony, uma satisfação a gente poder se encontrar e trocar essas ideias, né? São universos aparentemente distintos, mas que são complementares, né? Imagine assim que a gente, enquanto executivo municipal, a gente precisa, além de ações específicas e pontuais que também comprovem e demonstrem o interesse do município na implementação de soluções que sejam sustentáveis, mas também na criação de políticas públicas que estimulem isso, para que o cidadão, para que a empresa, né, diga assim, poxa, aqui nessa cidade vale a pena investir em sustentabilidade porque a gente vai ser recompensado por isso, não recompensado do ponto de vista exclusivamente econômico, né? Sim. Mas uma cidade que é propensa, que é favorável, que é simpática a isso, né? Que valoriza quem pensa no sustentável, né? Então, me parece assim que nós também temos esse desafio de criar um cenário favorável para a atração de empresas, para o fomento ao empreendedorismo de empresas com esse olhar cuidadoso, né? Afinal de contas, a gente ter um lugar sustentável para a gente viver, para os nossos filhos viverem, não vai ser obra do acaso ou obra isolada de um ou de outro, né? Da mesma forma, seria talvez muito pouco estimulante para uma empresa como a Biotrigo permanecer na cidade com esses propósitos que tem, se não enxergasse, né, um respaldo e um olhar também do poder executivo. Então a gente tem pensado, do ponto de vista, por exemplo, do urbanismo, como é que a gente pensa numa cidade que valoriza a sustentabilidade, né, com legislações específicas que não permitam, por exemplo, que a gente passe a ocupar áreas que até então eram áreas, por exemplo, agrícolas, rurais, né, de qualquer forma, que a gente não promova um desenvolvimento apenas do ponto de vista econômico, né? Então, a questão da urbanização ela é muito importante que seja pensada na integralidade, seja através do seu plano diretor, seja através do seu código de obras, que a gente possa promover, e talvez esse seja um desafio ainda, né? Políticas de incentivo para empresas que privilegiem empresas com postura, né? Também sustentáveis, que a gente privilegie as obras, as construções às vezes unifamiliares. Eu vou construir a minha casa e hoje tem tanta tecnologia, né, construtiva, por que eu vou fazer ou não fazer? Então a gente tem que pensar de forma sistêmica. Eu acho que esse olhar sistêmico é o grande desafio da cidade do futuro, inclusive aqui em Passo Fundo, né? A gente também já tem projetos aprovados pela própria, que saíram da Câmara, né? Sugestão aí para o Executivo e acabou virando projeto, virando lei, a questão do reuso da água nos prédios públicos. Isso. Também, né, nas novas construções também. Perfeito. Né? A Prefeitura tem feito, além disso, um movimento em direção à utilização, né, de energia fotovoltaica. Então a gente já tem alguns prédios, alguns equipamentos públicos, por exemplo, a Feira do Produtor, né, já tem lá os equipamentos para produzir a energia que é suficiente para sustentar, né, o consumo daquele prédio. Nós estamos concorrendo aí a um outro recurso para colocarmos a primeira usina de energia fotovoltaica do município, que vai nos permitir, por exemplo, dar sustentação ao consumo do Hospital Municipal e mais uma série de unidades básicas de saúde, né? Olha que bacana. Então isso gera um impacto não só do ponto de vista econômico, sim, econômico, porque, né, somos nós cidadãos, né, que contribuímos para pagar essa conta, mas também do ponto de vista em especial da sustentabilidade, né, de a gente otimizar os recursos e como eu disse antes, eu acho que é muito importante o papel da Prefeitura em criar condições e estímulos
Porque as pessoas digam, olha que legal isso, né? Por que eu não posso fazer também, né? E eu acho que a tendência, inclusive, né, Márcia e Tony, é que a gente tenha cada vez mais acesso a esse tipo de solução para a gente incorporar no nosso cotidiano. A tendência sempre é assim, né? A tendência de mercado é que isso vá barateando na medida em que a gente vai dando mais visibilidade, que a gente vai dando mais uso, vai ficando mais palpável para que as pessoas alcancem, né, essas soluções. E aí eu vou perguntar para o Ottoni, como é que o setor empresarial tem lidado com os desafios dessa produção, né, que concilie tudo isso, que concilie a sustentabilidade né, econômica também, e também a questão do social, né, porque a gente sabe que as coisas andam juntos, não podem mais andar separadas agora. Enquanto empresário, né, e com esse olhar que você já tem, um olhar diferenciado, a Biotrigo já é uma empresa diferenciada nesse sentido, né? Olha, eu acho que grande parte dos empresários tem hoje uma visão que, obviamente, um objetivo vai estar lá no financeiro, para a sobrevivência da empresa, mas os outros objetivos que envolvem aí ganhar tecnologia, ganhar imagem, marca. O ESG é algo altamente importante hoje para todas as empresas. Isso eu não vejo empresa que não pense um pouco nesse assunto. Um exemplo da área, vamos dizer, aí já a parte interna, obviamente tem muitas empresas procurando certificações hoje do Great Place to Work, por exemplo. São certificações até para ela buscar investimento, para ela se organizar no mercado, para ela se posicionar no mercado. Para atrair talentos também, são coisas importantes para as empresas também terem esse tipo de olhar, ser reconhecida como uma empresa que está olhando isso. Então, eu vejo que é algo realmente bastante importante essa parte social, né? E está, vamos dizer, cada vez crescendo mais. Quanto a isso, não vejo que vai haver uma volta ou algo assim. Isso é de extrema relevância e esse objetivo passa a ser cada vez mais importante. Eu tenho, nesses últimos anos, a sigla ESG aparece, vamos dizer que era pouco conhecida, agora aparece todos os dias na TV. É importante, as empresas estão reforçando isso, né? Exatamente, não tem como não saber o que é isso. Tem governança, tem social, tem ambiente, tá? Mas não tem como não estar vendo que isso aí está todos os dias batendo na porta, né? E fazendo as empresas mudar um pouquinho, umas mais, outras menos, né? Mas todo mundo está sabendo do que o assunto é bastante relevante. Eu vou só fazer um intervalinho e a gente já retorna com esse bate-papo aqui bem bacana. A gente já volta. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente e hoje estamos falando sobre sustentabilidade e também sobre a Agenda 21, né? Porque é considerada a mais ousada iniciativa de promover em escala global um novo padrão de desenvolvimento, né? Em especial a questão da sustentabilidade. E estou aqui então com o secretário municipal de planejamento, o GIES, também com o diretor da Biotrigo Genética, o Ottoni, e a gente está fazendo esse bate-papo aí com você para discutir esse tema tão importante.
Giese, mas esse tempo, né, esses últimos 30 anos aí, não mudou só a questão na empresa, não mudou só no setor público. Tem um novo padrão que se desenvolveu na sociedade como um todo. Como é que você analisa isso? Acho que é bem importante a gente perceber que essa transformação não é uma transformação, como diz o ditado, para inglês ver, né? Assim, a gente vai fazer porque a Biotrigo não está fazendo isso exclusivamente por um interesse comercial, mas é pelo entendimento, por um novo entendimento de papel social da empresa. E assim me parece que vem acontecendo a partir de movimentos como esse da Agenda 21, que traz luz para um tema que é vital para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, para o futuro, né? E eu quero acreditar nisso que eu vou dizer agora, né? A gente tem conseguido levar, por exemplo, para as gerações que estão vindo, uma expectativa de um mundo melhor, mais equilibrado, que não seja baseado exclusivamente num sistema produtivista e exploratório dos recursos, né? Ou seja, acho que a gente tem que acreditar na possibilidade de uma nova consciência coletiva, não apenas do ponto de vista, que isso custe demasiadamente para o desenvolvimento econômico, por exemplo. Acho que essa é a questão. A gente às vezes trata os temas como se eles fossem antagônicos. O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de um negócio ou de um setor produtivo, ele é contrário, ele tem que ser visto como algo contrário à sustentabilidade. Não, a gente tem que justamente fazer a fusão disso. Vou dar um exemplo do que a gente vive no município, na prefeitura, né, na Secretaria de Planejamento. Entre outras coisas, a gente avalia os projetos de novos empreendimentos habitacionais. Condomínios verticais, condomínios horizontais, novos loteamentos. A gente percebe uma nova consciência dos empreendedores, de uma cadeia que é muito forte na nossa cidade, e cada vez mais os empresários têm vindo com propostas em áreas, por exemplo, que têm alguma fragilidade ambiental, seja de mata, seja de recurso hídrico. Eles têm vindo com propostas de projetos que, ao invés de eliminar aquela área protegida, integra, valoriza, soma para o empreendimento, né? Estrategicamente você diz assim, poxa, eu vou morar num lugar onde tem mata nativa, onde tem um resquício de mata atlântica, onde tem um recurso hídrico que a gente vai ajudar a proteger, né? Então você cria uma dinâmica. Eu tenho falado muito isso com as pessoas, né, com os empresários, né? A gente já tentou aqui em Passo Fundo pegar essas áreas mais ambientalmente sensíveis e a gente isolá-las, torná-las quase que inacessíveis. E nós estamos entendendo que é o contrário. Exatamente, era exatamente o que nós falamos no nosso último programa aqui do Bosque Lucas Araújo, porque as pessoas, né, enfim, tem vários atores aí, pesquisadores, enfim, que estão cuidando daquele espaço e querem transformar aquele espaço num lugar de pesquisa, num lugar onde as pessoas possam usufruir do espaço, né? Perfeito. Cuidando, preservando, mas fazendo parte, né? Integrando aquilo. A própria obra que nós faremos lá na Scarpellini Ghesi, né? Na Avenida Scarpellini Ghesi, ela é uma prova disso, quer dizer, a gente pode deixar aquele bairro isolado da urbanização e dos recursos urbanísticos mais atuais, ou a gente pode fazer o contrário, a gente pode fazer isso de forma consciente, com as tecnologias corretas. Então, por exemplo, a gente vai fazer a pavimentação na área de mata toda com paver, com permeabilidade do solo, para manter o solo menos aquecido. A gente vai iluminar, a gente vai botar câmera de vídeo monitoramento para poder também ajudar a cuidar daquele espaço que é tão rico, né, para Passo Fundo, tão importante para a nossa cidade. Então, é levar o desenvolvimento, mas levar um desenvolvimento que protege. E que, para finalizar, né, dê mais visibilidade para aquilo ao invés de isolar aquilo da convivência da cidade, né? Então acho que esse é um desafio importante e me parece que ela é fruto dessa série de discussões que vem acontecendo nesses últimos 30 anos, como você mencionou antes, né? E que, para finalizar com o que eu iniciei, né, acredito que possa ser um sinal claro de que a gente está desenvolvendo, de fato, uma nova forma de pensar e de entender. Dentro disso eu vejo que é importante a gente pensar assim, o que a gente quer entregar para os netos dos nossos netos?
que não vai ser 2 ou 3, podem ser muitos, netos dos nossos netos. O que a gente vai entregar para eles? São nossos descendentes, mas como estará a cidade? Vai estar muito maior, né? Mas que espaços vão ter? Vai ter um bosque dentro da nossa cidade, para os netos dos nossos netos? Como que vai estar a cidade? Como que vai estar a utilização dos recursos? Vai estar uma cidade agradável ou vai estar uma cidade de puro concreto? Então, eu acho que pensar um pouco mais longe, às vezes, também é muito importante um dos dentro da desafios, sustentabilidade. né? De se pensar, de se projetar isso no futuro, né? A gente tem uma cidade educadora e passa por isso, né? Aqui a gente está trabalhando esses temas, estamos, Passo Fundo está sempre na vanguarda de buscar coisas novas, implementando aqui novas ideias, a própria Agenda 21 local aqui também começou desta forma, né, sendo um desafio e para fazer essa discussão, trazer essa discussão. O próprio programa também, né, chegou há praticamente 10 anos atrás, está fazendo uma década aí, para poder ser um espaço de levar isso para quem está nos assistindo, para quem está em casa, né? Então, tratar isso com a naturalidade, com a normalidade, isso tem que ser pauta comum, tem que ser pauta diária, da prefeitura, da empresa, das rodas de conversa, dos diálogos entre pais e filhos, né? Que a gente traga esse tema como um tema que faz parte da vida, do cotidiano da gente. A gente não consegue transformar tudo de uma hora para outra, a gente não consegue mudar todas as matrizes, os modelos produtivos, a gente não consegue continuar abastecendo tudo que a gente precisa abastecer através da produção, de uma hora para outra modificando todos os meios e processos, né? Agora, a gente tem que mostrar através de exemplos como esse que a gente está tendo aqui, de uma empresa, né, que é possível fazer isso, e isso ir se replicando. A gente tem várias outras empresas na nossa cidade que são um exemplo disso, né, e que a gente tem que seguir nesse trilho. Vamos falar um pouquinho dos compromissos aí da Biotrigo, as metas em relação à mudança climática e também a proteção das nossas florestas e recursos hídricos, que a gente sabe que também vocês têm um olhar diferenciado sobre isso. Bom, eu diria que como melhorista de trigo, é a minha formação inicial, né, eu sempre trabalhei para que tivéssemos mais produção por hectare. E a forma como eu mais ou menos vejo isso hoje é assim: o mundo vai consumir uma determinada quantidade de alimento. Tu pode produzir essa com baixa produtividade, vamos dizer, em 2 hectares ou com alta produtividade em 1 hectare. Eu quero produzir em 1 hectare para o outro ser preservado. Então, para haver essa preservação, a gente tem que subir a produtividade desse hectare. Então, a gente sempre acreditou nisso em termos de melhoramento, em termos de pesquisa, em termos de produzir mais dentro daquela mesma área. Para quê? Para não precisar que a agricultura avance sobre novas áreas. E dentro disso, eu acho que isso, vamos dizer, está bem ligado em termos de sustentabilidade do planeta, né? Aumentar a produtividade, porque também a produção de alimentos é necessária, né? É bem importante em termos de segurança no mundo, né? Então, a forma que eu vejo principal é aumentar a produtividade, e isso eu tenho trabalhado toda a vida para aumentar a produtividade da cultura do trigo, né? Então, e aumentando a produtividade. Hoje não é só produtividade, mas também esses, vamos dizer, um ciclo mais longo para proteger o solo, ou uma arquitetura de planta que proteja mais o solo, várias coisas, olhando o lado da sustentabilidade. Eu quero uma planta que dê mais palha, não é só grão. Por quê? Porque precisa de palha para o sistema. Então são várias coisas dentro da pesquisa que a gente direcionou, hoje tem um direcionamento diferente do passado. E que bom, né, que a gente tenha a pesquisa como aliado da sustentabilidade, né? Às vezes as pessoas não têm noção disso, né? De que os pesquisadores também têm esse cuidado, da mesma forma que os administradores também têm, né? Que o setor público também tem. E outra, né, Márcia, eu acho que a gente também tem que cuidar para não ser, assim, não ter a visão tão curta, de dizer o seguinte, ele só vai ser um pesquisador que vai privilegiar a sustentabilidade se ele trabalhar diretamente com o fim de sustentabilidade. Veja como o Ottoni deu vários exemplos de melhoramento genético de trigo
que indiretamente vão dar ganho de sustentabilidade, de preservação, né? De tu poder produzir mais explorando menos área e tu podendo manter aquela área intacta, aquela área preservada, né? Então é legal a gente poder ver assim que tem um ciclo e essa visão de longo prazo que a gente precisa ter. De que forma o que eu estou decidindo fazer hoje e a maneira como eu estou fazendo, de que forma isso vai impactar positivamente ou às vezes negativamente as futuras né? gerações. E a questão, né, dos recursos, da sustentabilidade. Então é preciso ter fazer essa reflexão. E aí eu te pergunto, o poder público, né, tem essa visão de que forma isso está sendo feito? A gente sabe que tem vários espaços aqui que estão sendo muito bem cuidados. Por exemplo, eu sempre gosto de citar porque eu acompanhei toda a situação do banhado da Vergueiro. Quando eu trabalhava em redação, a gente fez muitas matérias lá, porque aquele espaço era um espaço complicado, era um espaço no coração da cidade, numa área nobre da cidade, onde a gente tinha marginalidade, onde aquele espaço lá não era preservado, né, ambientalmente falando. A gente tinha várias questões ali, muitas vezes invasão do espaço, enfim, né, por moradores de rua. E hoje a gente tem, né, um espaço lindo lá, né, que é o nosso parque ali. A Secretaria do Meio Ambiente também está lá naquele espaço. As pessoas usufruem daquele espaço, junto com os animais que ali, né, daquele entorno, daquele bioma ali. E aí a gente pode citar vários outros, o próprio bosque hoje, né, a gente já falou, já trouxe essas informações em outros programas. Como é que o poder público, como é que a administração municipal vê essas questões enquanto, né, gestor do município mesmo? Em primeiro lugar, eu acho que são muitas as formas. A primeira delas é entender isso como compromisso de gestão, né? Então isso, por exemplo, está previsto, tem uma série de ações previstas lá no plano de metas do governo, do prefeito Pedro Almeida. Nós temos, então, o plano de metas ele já estabelece uma série de ações. A manutenção e o fortalecimento dos mecanismos de gestão, sejam eles as próprias legislações, né, em que a gente zele pelas questões pétreas assim que vão dar garantia de preservação de determinados recursos que a gente tem na cidade, é muito importante na legislação, mas também o fortalecimento das próprios meios administrativos, né? Você mencionou aí a Secretaria de Meio Ambiente, então é dar melhores condições, é fortalecer esse mecanismo importante, porque a lei por si só não resolve as coisas. Agora eu preciso ter alguém que faça essa aplicação da lei, essa fiscalização. Então, voltando, né? Primeiro, é entender como compromisso, é botar na forma de meta, de desafio, é fortalecer os mecanismos públicos, né? Municipais. Acho que tem um elemento muito importante de diálogo com os atores, quer dizer, não adianta a gente pensar que sustentabilidade vai fazer, a prefeitura vai fazer, né? Não vai fazer. Ela precisa. A própria obra que a gente citou antes da Scarpellini Guedes foi uma construção conjunta com o Ministério Público, Dr. Paulo Cini, vale a pena a gente referir. Isso, com a participação lá da Agenda 21, da Associação dos Moradores, lá do Bosque Lucas Araújo. Quer dizer, esse diálogo ele é fundamental, né? E acho que tem também ações indiretas, da mesma forma como o Tony citou da empresa, né? Que é a gente trabalhar lá na escola, na formação dos professores, na formação dos alunos, é a gente ensinar ciências para os alunos, é isso que a gente tem feito, né? Ensinar ciências na prática, construindo a horta dentro da escola, entendendo a dinâmica da cidade, fazer desses espaços públicos que a gente referiu aqui e outros, né? Quantos parques que a gente imagina, mas não implementou ainda, que a gente precisa continuar implementando, que podem ser grandes laboratórios a céu aberto, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos pesquisadores, né? Então, eu acho que vai nesse sentido, sabe? De a gente ir... tem uma série de ações estruturais e sistemáticas, assim, que a gente precisa implementar enquanto Executivo Municipal. Eu vou ter que agradecer vocês, porque o nosso tempo estourou já aqui. Nós podíamos ficar aqui falando um pouco mais, né? Quero agradecer, Tony, parabéns. Muito obrigado pelo convite. A Biotonic, agradeço o convite. Né, por essas ações
referência aí para o nosso Brasil em termos de eficiência energética. Também ao secretário, por esse olhar também que a administração tem diferenciado em relação à sustentabilidade. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa.